Diretamente dos nossos estúdios em São Paulo, ao vivo, este é Notícias e Mais. Agora vamos para um assunto super importante. Mudou isso no Brasil, né? Antigamente, para fazer... Eu lembro quando eu era menino, e meu pai foi fazer um implante dentário. Eu lembro que ele ficou uma semana se internar e tal, né? Hoje é a coisa mais simples do mundo, não é, Amanda? Era muito mais invasivo, né, Leão? Um tratamento complicado, dolorido. Hoje não é assim, não. Olha só, dados do Ministério da Saúde informam que atualmente existem cerca de 220 mil cirurgiões dentistas no Brasil. Maravilha. O que significa, em média, um dentista para cada 863 brasileiros. É um dado alarmante, né? No país de desdentados, há um dentista para cada 1000 pessoas. E a solução definitiva para quem já é o implante, é esse tratamento que você citou aí, Leão, que devolve a capacidade de mastigação e principalmente a estética do seu sorriso. E para tirar dúvidas sobre os procedimentos e valores também, nós vamos receber aqui no nosso estúdio o cirurgião Christian Correia. Tudo bem, Olá, Christian? tudo Seja bom? bem-vindo. Agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Muito boa tarde. Explica pra gente um pouquinho do procedimento, Christian, pra gente entender. Ok, o que o paciente tem que entender? Hoje em dia, existe uma informação muito grande sobre implante na mídia, mas em algumas situações as informações são um pouco desencontradas, acaba dando, em vez de solucionar, a informação solucionar todas as dúvidas, acaba dando um nó na cabeça do paciente. Então, o que o paciente tem que entender? Ele tem que entender que implante é uma forma de você estar repondo dentes perdidos na boca. E ele tem que entender que cada paciente precisa de um tratamento individualizado. Então, o tratamento por paciente é uma linha de produção, igual carro. Ele tem que entender... Apesar de que a gente vê na televisão aí, parece que você está vendendo banana. Que tudo é simples, que tudo é muito fácil. E isso não é verdade. Eu sempre gosto de falar isso aí, sempre que eu posso em congresso, mesmo com os alunos, com os meus alunos de especialização de implante, que é assim, que é importante que ele entenda que o tratamento ele é individualizado para cada paciente. Então, o que a população tem que entender? Que, primeiro, para a gente colocar implante, que nada mais é do que um parafuso de titânio que vai substituir a raiz do dente. A gente precisa de tecido ósseo, a gente precisa de osso. Osso em altura, osso em espessura. Então, hoje, é claro que as técnicas evoluíram, o tratamento se tornou muito menos invasivo, o tratamento se tornou muito mais rápido. Então, assim, é verdade que numa determinada parcela de pacientes, a gente consegue sim pegar um paciente que não tenha nenhum dente na boca. Doutor Cristian, claro. Até, acho que tem a ver com isso que você está falando. O senhor disse qualquer paciente, né? Qualquer pessoa pode fazer um implante? Ou tem pessoas que, por serem, sei lá, diabéticos, alguma coisa assim, fica fora disso? Nem todos os pacientes... existem exceções. Então, assim, o que a gente sabe hoje em dia? Que o paciente que tem um problema de saúde, ele pode sim receber implantes, desde que o problema de saúde dele esteja compensado. Então, a gente pode pegar um paciente diabético, um paciente hipertenso, um paciente que tenha, por exemplo, uma hepatite, mas um paciente que esteja compensado, que o seu especialista, o médico especialista no assunto, esteja deixando a diabetes do paciente compensada, a hipertensão compensada, trazendo ele para uma normalidade. Eu perguntei isso justamente porque, então, eu preciso passar por um exame primeiro, para depois fazer o implante. O paciente, ele, além dos exames, da avaliação que a gente faz, normalmente, ele tem uma gama de exames laboratoriais. Então, exames de sangue, de avaliação do próprio metabolismo do osso, se o osso ele tem cálcio, tem fósforo, tem todos aqueles minerais necessários para que exista uma cicatrização correta. E se o paciente também tem uma saúde boa para ele poder Porque apesar de toda a tecnologia, é um procedimento cirúrgico, envolve riscos. E aqueles pacientes que usam dentadura há muito tempo, que perde um pouco, tem uma retração óssea, é assim que se diz? Uma retração, uma reabsorção óssea, exatamente isso. Ele é possível também? É possível. E esses são os pacientes que mais nos procuram. Principalmente aqueles pacientes que usam uma prótese total, né? Uma dentadura, que a gente chama, né? Que a população chama. Houve uma modernização do processo. Isso. Né? Como é que era antes e como é que é feito agora? Especificamente? Vamos imaginar assim, então, um paciente que não tenha dentes na boca. Então, que ele venha justamente com esse tipo de dificuldade. Então, ele use uma prótese total inferior
que é a maior taxa de reclamação dentro da nossa clínica, e o paciente já não consegue mais se alimentar, não consegue sorrir, ele tem medo de ir trabalhar e falar e de repente a prótese sai voando no meio da sala. Quer dizer, para esse paciente, o que se fazia há 10... Heloísa Helena aqui. Assim, o paciente acaba não saindo mais de casa por causa disso. Então, o que ele precisa entender, assim, como que era feito o procedimento há 10 anos atrás? Então, a cirurgia era uma cirurgia muito mais invasiva, muito mais demorada. E depois que nós colocávamos o pino, os implantes, nós tínhamos que esperar na parte inferior 4 meses, na parte superior 6 meses, para que depois nós pudéssemos verificar se aqueles implantes eles estavam fixos no osso, se tinha formado osso em volta daquele nosso parafuso de titânio. Hoje em dia não. Hoje em dia sim existe a tal da carga imediata. Todo mundo fala, carga imediata, o que é carga imediata? Por exemplo, a situação em que eu coloco implante no paciente e se esse implante no momento da cirurgia ele travar bem no tecido ósseo, isso a gente tem como medir, nosso motor que coloca esse parafuso, ele mede em o travamento. Se ele tiver um travamento X newtons de travamento, a gente pode construir a prótese fixa em 12, 24, 48 horas em cima. Ou seja, o paciente entra no consultório sem dente, no outro dia ele está com dente na boca. Mas também é importante que a população entenda que isso é um acontecimento no momento da cirurgia. Eu não posso chegar para o paciente e falar, olha, eu tenho certeza com 100% que o teu caso, no momento que eu instalar o teu implante, que o teu osso é resistente o suficiente. Agora, digamos que a pessoa vá hoje, quinta-feira. Quando ela pode contar que terá os dentes em função de todos os exames que até trazidos à luz pelo Leão Lobo? Se você tiver uma clínica multidisciplinar, porque o implante ele se divide entre o cirurgião, que faz a parte cirúrgica, e normalmente um protesista, um especialista que vai criar os dentes. Então, se você tem dentro da clínica esses dois profissionais, eu diria que em 7 dias ele pode estar sendo operado com segurança. Por quê? Porque a gente tem que verificar se aquelas próteses, se elas estão com dimensões, com alturas corretas, porque é muito comum um paciente que usa dentadura há 25, 30 anos vir com a sua dentadura desgastada, ele já tem dores na articulação, não consegue abrir a boca direito. Isso vem com outros problemas. Tem com outros problemas, né? Problemas gástricos, problemas intestinais, além dos problemas que a própria prótese vai trazer. A má colocação ou posição dos dentes ocasiona até problemas gástricos? Sim. Sim, por quê? Porque o paciente não consegue triturar direito o alimento. Ele começa ou a engolir o alimento inteiro e o estômago ele não está preparado para alimentos com tamanhos muito grandes, ou ele para de ingerir determinados alimentos. Então, ele para de ingerir aqueles alimentos que justamente exigem uma mastigação muito pela dificuldade muito extensa. Então, por exemplo, a gente pega, por exemplo, salada, que normalmente vai trazer um sistema, um funcionamento bom para o sistema gastrointestinal, ele começa a fazer o quê? Ele toma leite e come pão e bolacha. Agora, doutor, é só carboidrato. Queria um pouco além. Depois